Ok, som, oi. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus. O nosso missionário Ribamar vai nos trazer a palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos passar o microfone para o nosso missionário Ribamar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Estamos, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus, o som tá bom, graças a Deus. Sim, oi, ok. Oi, som, oi, ok. Glória a Jesus. Eu quero louvar o hino com a igreja nesta noite. Este hino é da minha autoria. Deus, Ele me deu este hino inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Aleluia. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra, prestar atenção? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Os meninos aí, silenciar, aleluia. Silêncio. Laura, senta aqui, né? Vem. A letra deste hino é: o temor do Senhor voltou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor voltou e voltou para ficar. Quem teme ao Senhor tem vitória pra contar. Tema ao Senhor e com certeza vai brilhar, porque o Senhor tem vitória lhe dará. O Deus é assim, pode acreditar que na hora certa Ele vai te honrar. Sempre foi assim com os homens de fé, como Abraão, Isaac e Jacó. Seja você assim, irmão Senhor, e você vai ver a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Seja você assim, irmão Senhor, e você vai ver a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tema ao Senhor e você vai ver a bênção do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. O temor do Senhor voltou E voltou para ficar. Quem teme ao Senhor tem vitória pra contar. Tema ao Senhor e com certeza vai brilhar, porque o Senhor
que vitória lhe dará. Com Deus é assim, pode acreditar que na hora certa Ele vai te honrar. Seja você assim, com os homens de fé, como Abraão, Isaac e Jacó. Seja você assim, tema ao Senhor e você vai ver a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Seja você assim, tema ao Senhor e você vai ver a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O temor do Senhor, ele tem que estar sempre nas nossas vidas. Glória a Jesus. Para que o Senhor venha nos abençoar e nos dar vitória. Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui em João capítulo 3, versículo 16. Primeiramente eu quero agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui junto com os irmãos mais uma vez, com o nosso irmão Fábio, que me convidou para vir trazer esta palavra para a igreja e para os ouvintes aqui presente nas ruas, aleluia, nas portas das suas casas. Louvado seja Deus. João capítulo 3, o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Diante desta palavra, vai nos falar do amor de Deus para conosco, para com a humanidade. A Bíblia aqui, ela vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, aleluia. O apóstolo João, ele não teve nem como se expressar, não achou nenhuma palavra, aleluia, para colocar do tamanho, da largura, da altura do amor de Deus, aleluia. E agora ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Estou aqui nesta noite para falar desta palavra gloriosa que o Senhor nos deu, esta incumbência, esta responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui nesta noite, não é com brincadeira, não é com distração, não. É para ouvir a palavra, para dar atenção à palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Então eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus para falar deste amor glorioso que o apóstolo João, ele se expressando, ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Quero falar para você, meu amigo ouvinte, deste grande amor, porque Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo lá do céu de glória para esta terra pecaminosa, porque esta terra, ela é pecaminosa, ela foi maldita desde que o homem pecou. Então veio a morte, veio a doença, veio o sofrimento, mas veio Jesus para nos dar o direito da vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E é por isso que estamos aqui. Eu poderia estar em casa, eu poderia estar dormindo, descansando, mas o Senhor me disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Não é eu que estou dizendo essas palavras, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Pode abrir a sua Bíblia na sua casa, que lá vai dizer claramente o que Jesus disse para os discípulos. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz: eu tenho mandado, eu tenho ordenado vocês irem. Então quando a gente vem é para fazer uma coisa séria. Quando eu estiver pregando aqui, o irmão está orando aí em espírito, o irmão está aí: Senhor, usa teu servo, aleluia, quebra, repreende todo o mal, e vai orando, e vai buscando a Deus, porque é uma batalha espiritual. Neste momento é uma batalha espiritual. Nós não devemos brincar, nós não devemos conversar, nós devemos orar em espírito, para que Deus venha, aleluia, para que através desta voz alcance pessoas até a certa distância. Louvado seja Deus, aleluia. Então Deus disse: porque Deus amou o mundo. O apóstolo João escreveu no seu evangelho, aleluia, capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu quero te dizer, meu amigo, eu quero dizer para você, igreja que está aqui, Deus, Ele escolheu você, e você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra, Deus quer escolher você, aleluia. Mas para isto, aleluia, você tem que vir, sair do seu eu, sair, aleluia, da sua comunidade, e vir para o caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Jesus, ele fala, o apóstolo Paulo, ele escreve uma das suas cartas, e uma dessas cartas é Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, aleluia, mesmo nós sendo pecadores, mas Deus desceu do alto céu, aleluia, e veio sofrer aqui nesta terra, morreu, mas a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, intercedendo pelos seus, pela sua igreja, pelo seu povo, por aqueles que já aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador, aleluia.
É por isso que quando nós estivermos no culto, nós não devemos conversar, nós não devemos falar com ninguém, é prestar atenção no culto, é prestar atenção na palavra e orar a Deus para que Deus use o pregador, para que Deus use o dirigente, para que Deus use a pessoa que está louvando, aleluia, porque aqui é caso sério, é luta espiritual, é batalha, e é por isso que quando nós chegarmos lá, nós vamos cantar o hino da vitória, porque nós fomos fiéis ao nosso Deus, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Quantos podem exaltar? Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então, meu amigo ouvinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que por causa do amor de Deus, Ele alcançou várias pessoas. Ele vem alcançando várias pessoas. E Ele quer também alcançar você, mas você tem que aparecer, você não pode se esconder, igual Adão e Eva, quando pecaram lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que todo dia o Deus Todo-Poderoso, Ele ia ao encontro de Adão e Eva, aleluia, conversar. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, e na hora que Deus veio para falar com Adão, a Bíblia diz que Adão se escondeu. Agora eu pergunto, por que Adão se escondeu? Foi porque ele pecou. Você às vezes se esconde, é porque você está pecando, é porque você está fazendo a sua vontade, a vontade da carne. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, aquele que faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor Ele está falando conosco, o Senhor Ele está falando com a igreja, o Senhor Ele está falando com a comunidade, aleluia, o Senhor Ele está falando com você, meu amigo ouvinte, que está ao alcance desta voz, aleluia. A Bíblia diz que Nicodemos era um homem religioso, mas eu quero te dizer nesta noite que religião não salva. É tão tal que Nicodemos convidou outros companheiros, porque o texto vai dizer, aleluia, chegando à noite, foi Nicodemos até o Senhor Jesus, e quando ele chegou lá, ele disse, Senhor, sabemos que tu é o mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus disse para ele, em Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, louvado seja Deus. E como é nascer de novo? É morrer para o mundo, morrer para si mesmo, aleluia, e nascer para Cristo, para fazer a vontade do Espírito, louvado seja Deus, aleluia. E Deus disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ei, meu amigo, se você quer ver o reino de Deus, você tem que morrer para si mesmo, você tem que morrer para a sua carne, para você não fazer a vontade da carne, porque se nós formos atrás de fazer a vontade da carne, a gente faz, porque a carne mesmo, ela não vai herdar a vida eterna, mas só, aleluia, o Espírito, a nossa alma, aleluia, a carne vai para debaixo da terra, e o Espírito quando sai, aí é que está, aí é que você vai saber para onde é que vai a tua alma, se você aceitou Jesus, se você fez morrer a vontade da tua carne aqui na terra. Então você vai ter a certeza que quando você morrer aqui na terra, o teu espírito, a tua alma vai para Deus, louvado seja Deus, aleluia.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está passando nesta noite aqui. Ele está falando com você aqui nesta noite aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Preste atenção, aleluia. Ele está falando com você, aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 9, até o 10, ele vai contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um publicano, aleluia. A Bíblia não relata, mas eu creio que Zaqueu era orgulhoso, porque ele tinha muito dinheiro, aleluia. Mas um dia, a Bíblia diz que ele desejou conhecer Jesus, e a Bíblia diz que ele foi. E quando ele chega lá, ele vê a grande multidão atrás de Jesus, e ele diz consigo mesmo: e agora, como é que eu vou conhecer Jesus? Mas a Bíblia diz que ele viu um sicômoro, uma figueira brava adiante. Então ele disse: aleluia, eu vou adiante, eu vou correr atrás, eu vou correr e vou subir naquela árvore, porque hoje eu conheço Jesus. Aleluia. Se você quer conhecer hoje Jesus, venha atrás dele, vem, ele está te chamando. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje eu levanto de manhã, não estou mais de ressaca. Hoje eu levanto de manhã, vou para o meu trabalho, aleluia. Deus me abençoa, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Lembro uma vez que eu conheci lá onde era o forró do talo, ali na Rua das Flores, com fome. Tinham roubado meu sapato, aleluia. Eu estava ali só de calça, tinha roubado também a minha camisa. Eu peguei umas mangas que estavam no chão e comecei a comer de fome. É assim que o inimigo quer que a gente viva, é mendigando, é vivendo igual uma folha seca levada pelo vento. Mas o Senhor não, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Vida em abundância. Eita glória. Ele está falando nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida em abundância. Não é só essa vida aqui na terra, não. É quando chega lá, aí é que é vida com abundância. É pelos séculos, é pelos séculos, é pelo século dos séculos. Eita glória! É pelo século dos séculos, aleluia. Essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é passageira, aleluia. É passageira. Às vezes a pessoa nasce, já morre. Às vezes a pessoa nasce, com 10 anos morre. Às vezes quando chega de 80, 90 é uma bênção. Mas aqui é passageira. Nós temos que aproveitar e conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra para que a gente venha conhecer e acertar o caminho. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Ninguém vem ao Pai se não ser por Jesus. Por isso nesta noite é a noite de reconciliação, a noite de salvação. É a noite de salvação. A Bíblia diz que quando Zaqueu olhou, subiu naquela árvore, e de repente Jesus passa bem em frente da árvore. E Zaqueu está lá olhando
com aquela expectativa. É Ele. Eu conheci Ele. Valeu a batalha. Valeu o esforço para me conhecer Jesus. E Jesus estava vendo o coração dele, a sinceridade dele no culto. Deus quer ver a nossa sinceridade no culto. No culto é culto de adoração, é culto de oração. Aleluia. E Deus e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Nós temos que descer. Nós temos que ser humilde. Nós temos que descer. Reconhecer a presença do Senhor. Não cultuar a Deus de qualquer jeito. Deus não quer que nós cultuemos a Ele de qualquer jeito, na brincadeira. Não! Ele quer sinceridade. Ele quer sinceridade. Se nós brincarmos aqui, como é que nós vamos subir? Se nós brincarmos aqui, como é que nós vamos subir? Não tem como subir. Nós temos que ser fiel, sincero, honesto e verdadeiro. Então Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu resolvi posar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, irmão Fábio, desceu a toda pressa e recebeu Jesus com muita alegria. Com muita alegria. Nós temos que ser alegres na presença de Deus, né? Mais alguma coisa não, é na presença de Deus. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com muita alegria. E de repente as pessoas começaram a murmurar que Jesus ia comer na casa de um homem pecador. E de repente Zaqueu escutou as murmurações daquele povo e disse: Senhor, nesse momento, nesse instante, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Louvado seja Deus, aleluia. Zaqueu, houve uma transformação em Zaqueu quando ele aceitou o convite. Quando a pessoa aceita o convite do Senhor Jesus Cristo, há uma transformação literal. Glória a Deus, aleluia. Quando ele aceita o convite de Jesus, quando um ser humano, ele aceita o convite de Jesus, que Jesus convida ele para vir, segue ele, para ser salvo, para perdoar os pecados dele, então há uma transformação. Ele não quer mais bebida, ele não quer mais cigarro, ele não quer mais maconha, ele não quer mais droga nenhuma, ele quer servir ao Senhor. Eu me lembro que eu comecei a beber de uns 15 anos. Aceitei Jesus quando eu ia fazer 30 anos. 15 anos de gandaia, de libertinagem. E eu dou glória a Deus porque Ele não deixou morrer naquele tempo. Porque Ele quis me dar a salvação. E hoje eu estou aqui pregando a salvação para você, meu amigo ouvinte. Então, se você der crédito nesta palavra, você vai ter a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já passou o tempo aqui, está quase terminando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, graças a Deus pela palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Meus amados irmãos, nós queremos, nós vamos chegando o final do trabalho. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão João, pela vida de cada irmão que veio nesta noite. Nós louvamos a Deus. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando, pelas famílias nesta noite, para que Deus venha abençoar a sua
família. Louvado seja Deus. A família, ela é um projeto de Deus. Meus irmãos, uma cidade, ela começa com uma família. Um país começa com uma família. E nós, como igreja, nós somos uma família de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, né, pelas famílias. Senhor, e encerrando também o trabalho nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença. Queremos, meu Pai, te agradecer pelas nossas famílias, pelas famílias, meu Pai, aqui na Trizidela. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada família, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, para abençoar, para guardar. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, continuar nos guardando e nos livrando de todo mal. Meu Deus, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pelos hinos que foram entoados. Continua, meu Pai, nos abençoando, nos concedendo a tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia para conosco. Abençoa, meu Pai, esta comunidade, este povoado. Que o Senhor venha, meu Pai, estender a tua mão para abençoar, Senhor, esta comunidade. Meu Deus, abençoa esta rua, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor, as senhoras. Que o Senhor venha estender a tua mão, Senhor, para abençoar cada família aqui neste lugar. Olha para aquelas famílias, Senhor, que estão, meu Deus, sendo destruídas. Meu Deus, que o Senhor venha guardar as famílias, meu Pai, de todo mal. Meu Deus, eu te peço também, se houver alguma pessoa doente, passando por algum problema, por alguma necessidade, que o Senhor possa alcançar e possa abençoar, Senhor, cada lar, Senhor, aqui na Trizidela. Abençoa os comerciantes, abençoa os empresários, abençoa as autoridades, abençoa os vereadores, os prefeitos deste município, desta cidade. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada família, meu Pai, aqui na Trizidela. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger. Olha para aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição. Que o Senhor venha salvar, venha libertar, assim como o Senhor me libertou, Senhor, das drogas, meu Deus, das cadeias, das prisões. Meu Deus, eu te peço, Senhor, pela salvação e pela libertação daquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, lá fora, afastado, sendo destruído. Meu Deus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre esta rua, sobre os comerciantes, sobre os empresários, os grandes, os pequenos. Meu Deus, olha para a Monção, olha para Pindaré, olha para o nosso Maranhão, para o nosso Brasil, para a nossa nação. Olha para a Venezuela, Senhor, aquelas pessoas que perderam as suas vidas e aqueles que estão ali soterrados. Meu Deus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação e sobre cada família, meu Pai, que mora aqui na Trizidela. Meu Deus, estende a tua mão para abençoar, para salvar. Agora eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos levar para os nossos lares e nos dando uma boa noite em comunhão no teu Espírito Santo. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém.